A falta de saneamento básico é um dos mais sérios problemas na atualidade. No Brasil, que reúne 12% de toda a água doce do planeta, 22 milhões de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade. Em muitos lugares, o descarte de resíduos é feito de modo inadequado, como esgotos a céu aberto e fossas mais rudimentares, que não são feitas com isolamento seguro, permitindo o vazamento das fezes e urina para o solo, podendo contaminar a água do lençol subterrâneo de água. A água contaminada, devido ao destino inadequado de dejetos, pode gerar uma série de malefícios à saúde humana, como a hepatite, a cólera, a salmonelose e outras doenças. Cerca de 75% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas à falta de saneamento básico. Técnicas que envolvem a biodigestão de resíduos são uma alternativa de tratamento de efluentes na área rural e podem contribuir para a melhora da qualidade de vida da população do campo, pois além de prevenir as doenças causadas pela ingestão de água contaminada, pode ser usado para a produção de biofertilizante orgânico e energia na forma de biogás. Processos biológicos usados. Os processos biológicos usados para tratamento de esgotos, micro-organismos decompõem a matéria orgânica biodegradável. Isso pode ocorrer de modo aeróbio, que resulta em CO2 e água, como produtos, com o uso do gás oxigênio, ou anaeróbio, resulta-se em CO2 e gás metano. Geralmente, o processo anaeróbio é mais desejável devido ao baixo custo e à alta eficiência. O processo tem como objetivos a redução dos sólidos voláteis presentes, a redução dos organismos patogênicos e a estabilização de substâncias instáveis presentes no esgoto. O processo de biodigestão envolve 3 tipos de bactérias. Um primeiro grupo de bactérias faz a quebra de biopolímeros orgânicos complexos, convertendo-os em monômeros como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos de cadeia longa. Em seguida, é feita a fermentação de aminoácidos e açúcares por essas bactérias. Um segundo grupo de bactérias, as heteroacetogênicas, realiza a oxidação anaeróbia de ácidos graxos voláteis e álcoois. Um terceiro grupo, as metanogênicas, produzem gás metano a partir de hidrogênio mais dióxido de carbono e a partir de acetato. Bactérias redutoras de sulfato e bactérias desnitrificantes também podem participar do processo de biodigestão. Biodigestores. Os biodigestores são tanques protegidos do contato com o ar atmosférico, onde a matéria orgânica é contida nos efluentes é degradada por bactérias anaeróbias. Eles foram pensados principalmente para o tratamento de dejetos animais em fazendas, mas eles podem também ser ligados ao esgoto doméstico das residências. O Brasil possui condições climáticas adequadas para o uso de biodigestores, pois devido ao clima tropical, sistemas adicionais de aquecimento são dispensados. O biodigestor mostrado é um modelo reduzido e serve para mostrar o princípio de funcionamento, mas não pode ser usado para abastecer o laboratório diariamente. Para abastecer o laboratório, seria necessário um reator maior e mais material. Isso exigiria mais espaço disponível no laboratório. Uma alternativa seria fazer um biodigestor no lado de fora, com um sistema de tubos para encanar o gás até o laboratório. Porém, isso exigiria que o solo fosse perfurado. Isso exigiria um estudo mais aprofundado, gastos e tempo. Além disso, uma vez que o reator é abastecido, ele é lacrado e não pode ser reaberto para garantir a ausência de ar no sistema. Portanto, não é possível reabastecer o biodigestor enquanto ele está em funcionamento. Portanto, outro problema que deve ser superado é de encontrar um meio de abastecer o equipamento sem precisar abri-lo. Todos esses fatores fazem com que seja inviável o uso de biodigestor para produzir o gás para abastecer o laboratório. Contudo, o sistema seria mais vantajoso no campo, em que há geralmente uma grande disponibilidade de dejetos para ser decomposto e mais espaço para os tanques e para o armazenamento de gás.
Além disso, ajudaria a resolver problemas como a falta de saneamento básico que afeta as regiões rurais e o gás produzido pode ser usado na cozinha. Alguns sistemas, como a fossa séptica biodigestora, foram desenvolvidos para esse fim. Fossa séptica biodigestora desenvolvida pela Embrapa. As fossas sépticas biodigestoras são compostas por 3 caixas coletoras com 1.000 litros cada uma que ficam enterradas no solo, conectadas por meio de tubos de PVC e ligadas ao vaso sanitário. As fossas permitem o tratamento de fezes e urina depositadas no vaso sanitário por meio do processo de biodigestão, que consiste no uso de esterco bovino fresco ou de outro animal ruminante para eliminar os micróbios e bactérias dos dejetos humanos. No final do processo, é produzido um adubo natural líquido, sem cheiro desagradável nem vermes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Esse sistema foi desenvolvido pela Embrapa para utilizar como inoculante o esterco bovino. Um estudo da Embrapa mostra que a eficiência do esterco ovino como inoculante foi menor em reduzir o número de coliformes presentes no produto final da biodigestão. Portanto, em áreas rurais, onde a pecuária não se desenvolve com bovinos, mas com pequenos ruminantes, como ovelhas, o uso desse processo é menos satisfatório e exigiria modificações no sistema para adaptá-lo melhor ao uso de fezes de ovinos. Estou aqui para mostrar um exemplo de um lugar que uma biofossa foi utilizada. Foi criada há 8 anos, por esse motivo só existe rede de esgoto na rua de cima e na rua de baixo. A fossa funciona perfeitamente e foi uma excelente solução. Então vamos lá para outra casa e ver a estrutura externa da fossa. A rua é formada por um morro e a rede de esgoto só chega lá embaixo, naquela rua lá de baixo, e também lá em cima, na rua que corta lá em cima. A casa é esta, e as casas aqui em volta, elas também fazem uso da fossa. Ela não é considerada uma fossa biodigestora, pois seria necessária a construção de 3 níveis de armazenamento. A coleta aqui dos resíduos é feita por empresas de caminhões limpa-fossa e consiste na utilização de uma mangueira que retira todo o material de dentro da fossa. Isso deve ser feito em média de 5 em 5 anos para não ter problemas. O serviço é bem barato, o que torna bem viável. Bem, respondendo à pergunta, caras alunas repórteres, uma biofossa ou fossa séptica é um bioreator, é um biodigestor que é utilizado com o objetivo meramente de reduzir carga orgânica de um resíduo industrial ou de residências. São, na verdade, diferentes tipos de materiais utilizados, diferentes tipos e diferentes valores. Existem biofossas de materiais extremamente acessíveis, biofossas com materiais mais, vamos dizer, refinados. Mas uma biofossa padrão, eu diria que ela está entre acima de uma fossa negra, que é aquela simplesmente rústica, colocada em algumas zonas rurais, em que só se fazia um buraco no solo e ali eram depositados os resíduos. Então ela está entre uma fossa desse tipo e um biodigestor de laboratório. De comum nos 3 tipos, né, que funciona de fato dentro de qualquer um deles, seriam os micro-organismos que atuam nessa digestão, nessa biodigestão. Mas eu acredito que nos próximos anos
não sei se próximos muitos anos ou próximos poucos, que os projetos civis, os projetos de condomínios, de residências com muitos moradores, eles vão ter isso daí, eles vão passar a ser exigência dos meios públicos, embora eu sou a favor de uma campanha mais educativa ou estimuladora, por exemplo, reduzindo as taxas de luz ou alguma maneira de troca de benefício com a população ou com as pessoas que providenciarem esse tipo de ação. Entre as vantagens, eu esqueci de uma, que é a redução do número de doenças, né, principalmente no meio rural. O saneamento básico também é algo já discutido e também dispensa comentário, e a redução desse tipo de material no meio ambiente também, claro, reduz a incidência de doenças. Uma outra questão que a esse respeito merece destaque é que esse material, os resíduos orgânicos no caso, após a utilização, após o processamento, depois de um mês, um pouco mais, ele pode ser perfeitamente utilizado como biofertilizante. É uma outra grande vantagem. Ao invés de poluir os rios, de aumentar N outros problemas, ele ainda vai nos servir de fertilizante nas lavouras, milho, feijão, enfim. Normalmente não se utiliza para hortaliças, principalmente nas folhas, mas são perfeitamente utilizados para infiltração, diretamente no solo, nas raízes. Existe ainda um certo preconceito quanto a essa utilização, mas já está provado que é perfeitamente utilizado. Primeiramente, sobre os prós, eu diria que existem muitos prós, né? Existem várias questões que poderiam ser levantadas. Uma primeira que se tem em mente, que se vem em mente, é a respeito da redução da carga orgânica e o lançamento disso no rio, por uma questão então ambiental. Uma carga orgânica lançada nos rios aumenta ali a taxa de anaerobiose, isso afeta os peixes, afeta a cadeia alimentar, enfim, são questões que dispensam tantos comentários, porque ela já é evidente há muitos anos. Outra questão a favor seria da possibilidade de se obter, a partir de uma fossa, uma biofossa, a possibilidade de se obter energia adicional. Obviamente que isso aí teria que haver um pouco mais de tecnologia, de adaptação tecnológica, haveria de se somar, por exemplo, além dos resíduos domiciliares, os resíduos industriais de criações de bovinos, suínos, enfim, isso daria um montante maior. Certamente poderia ser produzido biogás e esse biogás substituir o gás que é adquirido. Algo que fica poderia pesar contra ainda é o fato de não haver grandes estímulos ou grandes campanhas públicas para esse tipo de ação. A coisa tratada meramente no âmbito do público, ela acaba por não dar, né, vazão a toda a produção de uma cidade, principalmente de uma metrópole. E o resultado é o que nós todos vemos, os rios extremamente poluídos, o meio ambiente respondendo com aspectos extremamente desagradáveis. Seria muito interessante se todos ou a grande parte dos condomínios ou das residências tratassem esse material antes, através de processos com biofossas, e esse montante de ação certamente reduziria o empenho público e ineficiente de uma grande quantidade. Isso certamente não chegaria aos rios. E nós não vemos grandes campanhas, não vemos, por exemplo, políticas de orientação nos condomínios,
nas residências, nos condomínios fechados, nenhuma exigência, por exemplo, não se tem sequer coleta de água de chuva atualmente. Poderíamos imaginar então quando é que teríamos tratamento de resíduo dentro das unidades domiciliares, condomínios, etc. Então, esse é um dos pontos bastante prejudicadores. Além disso, a energia elétrica ainda é algo não tão caro e talvez seja daí uma das explicações. Embora seja ecologicamente prejudicial, né, a questão das lagoas, das represas, ela ainda é uma energia relativamente barata. Em linhas gerais, no processo vão atuar diferentes grupos de micro-organismos. São micro-organismos que atuam em diferentes etapas de degradação das partículas maiores até a degradação de partículas menores. Aí nós teremos micro-organismos chamados hidrolíticos fermentadores, micro-organismos acitogênicos e acetogênicos e, por fim, micro-organismos metanogênicos, que são aqueles produtores de metano. São micro-organismos, portanto, que atuam partindo de moléculas maiores. Por exemplo, se tivermos ali no meio proteínas, elas vão degradar isso a aminoácidos, esses aminoácidos vão ser degradados a ácidos, a acetatos e até o processo de produção de metano, de gás carbônico e outros gases. O processo ele é primordialmente anaeróbico, ou seja, uma biofossa ela é construída de maneira que o oxigênio não penetre naquele ambiente, justamente para possibilitar a ação desses micro-organismos para os quais o oxigênio não pode estar presente. Na verdade, existe uma possibilidade razoável de materiais. Existem materiais de plástico, materiais de fibra, existem as biofossas de alvenaria, são certamente projetos mais elaborados, ou seja, mais caros, mas existe então essa gama de possibilidades e certamente o preço varia de acordo com a escolha. Uma biofossa padrão para uma família de 5 membros, ela poderia usar aí no máximo 4 caixas, a maioria utiliza 3 caixas de 1.000 litros cada, essas caixas de fibra comuns para caixas de água. E além disso as tubulações de PVC e ali uma outra conexão, e algo que chegaria aí no máximo em torno de 2.500 talvez nesse padrão, já somado aí a mão de obra de instalação, que não é muita coisa, que o material praticamente já vem pronto. É possível hoje já se comprar kits, né, montados previamente, em que a instalação é feita em questão de horas numa residência. No mais, eu gostaria de parabenizar a vocês pelo trabalho, professor de vocês, pelo trabalho relevante, pelo trabalho importante, principalmente nos dias atuais, nos dias de demanda por campanhas, por processos limpos. Então, parabéns, muito boa escolha e que sejam felizes na vida, que tenham mais notícias, mais detalhes, mais sucesso nesse tema, que vocês possam acompanhar na vida de vocês. Muito obrigado e até logo.